Meus amigos, hoje eu quero tratar aqui com vocês de duas empresas que vocês adoram e muitos de vocês têm, inclusive as duas em carteira. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre BB Seguridade e Caixa Seguridade. Duas ações que tiveram seus preços rebaixados pela UBS. Então, vamos entender aqui um pouco dos motivos pelos quais houve essa redução, para a gente também entender algumas outras peculiaridades de cada um desses itens aqui, legal? Então, para a gente começar, eu acho que vale a pena a gente bater nessa tecla aqui, em que houve uma redução do preço-alvo, tanto do BB Seguridade quanto da Caixa. Só para você já ter os preços aqui de cara, tá bom? Já vou trazer para vocês. O preço-alvo, de acordo com os analistas, saiu para a BB Seguridade de 46 para os seus 40 e na Caixa Seguridade foi levemente reduzido de 18 para 17,50, tá? O que você precisa saber é que, frente aos preços hoje de tela, você tem um desconto ainda bastante razoável, tá? Se você for pegar a BB Seguridade, que eles recomendam um preço de 40, está hoje aqui em 35, então tem um certo desconto. E para a Caixa Seguridade, que está em 17,50, o seu preço justo está em 14. As duas empresas são extremamente sólidas e muito boas. Tanto é que eu vou rapidamente aqui passar por alguns números do resultado do primeiro trimestre, até porque nós já estamos ali próximos a recebermos os resultados do segundo trimestre de 2025, então não vou trabalhar muito aprofundadamente cada um deles. Mas o ponto é que nós temos aqui um yield de quase 8% para Caixa Seguridade e praticamente 10%, considerando que BB Seguridade deve pagar agora em agosto alguma coisa próximo, que os analistas estão estimando, de 1,40 até mais ou menos 1,60. Pelo menos isso é o que os analistas estão projetando. Eu confesso que eu tenho uma projeção um pouquinho maior para a BB Seguridade nesse ponto. Mas vamos voltar aqui a essa entrevista para a gente entender o que está acontecendo. E claro, o motivo dessa queda não poderia ser a questão muito relacionada a governo, né? Então, olha só, por que eles reavaliaram as estimativas e preços para baixo, né? E aí ele coloca aqui que no caso da própria BB Seguridade, a UBS avalia que o resultado na área rural pode ser afetada por uma possível redução no subsídio ao programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Olha só que importante, né? Se você tem tanto BBAS3 na sua carteira ou BBSE3, você precisa saber que o agro, gente, ele é muito importante dentro de ambas as carteiras. Tanto é que no caso aqui do próprio Banco do Brasil, houve reajustes ali na parte do PDD e que pesou muito dentro do resultado por conta exatamente do seu resultado do agro, né, que tem uma inadimplência um pouco maior quando a gente considera cenários muito mais restritivos como o atual, com preços de algumas das commodities lá, dos produtos do agro caindo. Então, nós temos aqui uma função muito importante dentro da sua carteira, se você tiver Banco do Brasil ou BB Seguridade, que é estar exposto ao crédito ou ao seguro do agronegócio. Se você quiser investir no agro, depois eu faço um vídeo específico aqui para vocês, mas o ponto fundamental é que você tem que entender qual é a função que cada ativo exerce dentro da sua carteira. Se você prefere ficar muito mais defendido numa parte de seguro habitacional, por exemplo, você poderia ir para a Caixa. Se você gosta do seguro agro, porque tem essas oscilações que permitem que você consiga fazer compras em preços melhores quando há um momento de estresse como agora, ou você prefere um cenário um pouco mais tranquilo, como é o habitacional, que é um pouco mais estável, você poderia buscar a Caixa, tá? Nesse ponto, a gente viu pelo menos um motivo, que seria esse PSR, que ele vai impactar a BB Seguridade, tá bom? Qual que é o ponto interessante, né? Eles trazem que houve um bloqueio de 355 milhões que foram contingenciados, sendo aqui com adicional de 90 milhões, totalizando 445 milhões de reais bloqueados para esse programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Portanto, mais ou menos aqui, R$500 milhão estão bloqueados e que não gerarão receita, portanto, para a BB Seguridade. Isso é muito importante, tá? Então, nós já entendemos, pelo menos a princípio, o motivo de uma queda de 46 para 40 dentro do próprio BB Seguridade, tá? Agora, eles trazem mais coisas. Eu confesso que isso aqui já está um pouquinho desatualizado. Por quê? As mudanças no imposto sobre IOF também geraram revisão. Ele fala aqui sobre a nova regra que foi publicada em maio, que vai estabelecer uma cobrança de 5% sobre as contribuições mensais acima de 50 mil em planos de previdência tipo VGBL, independentemente da seguradora. O que acontece? Acontece que lá
na Câmara e no Senado, eles estão bastante fortes e decididos a derrubar o decreto do IOF que expõe fragilidade ao governo federal. Claro, não poderia haver uma guerra política maior, né? O Lula, ele hoje aciona a AGU para avaliar medidas judiciais contra a derrubada do decreto do IOF. Eu, particularmente, tenho bastante claro hoje que se a Câmara decidiu por derrubar essas medidas que impuseram aumento dentro do IOF, nós temos aqui um sistema democrático, em que você tem os contrapesos, né, tanto do executivo quanto do legislativo, para que nenhum deles fique com muito poder. E quando a gente percebe que existe um cenário de uma gastança muito grande do nosso dinheiro, você ter um legislativo que está apoiando a população no sentido de, olha, governo federal, para de gastar, porque as contas não estão fechando. Não adianta você aumentar impostos desenfreadamente, porque o brasileiro não vai querer isso, não vai aguentar. E aí você chega finalmente numa situação em que o Lula, claro, mostrando aqui nessa reportagem, ele quer tomar medidas até mesmo contra o Congresso. E, claro, essa postura dele vai fazer com que ele perca muita força e ganhe mais impopularidade, como nós já estamos vendo, tá bom? Desse sentido, essa regra aqui do IOF, ela deve cair, tá bom? Então, nós não devemos nos preocupar a princípio com isso, e essa cobrança aqui de 5% também muito provavelmente deve cair, tá? Algumas outras coisas que são importantes. Que a Confederação Nacional das Seguradoras informou que a contribuição do VGBL chegaram a cair 80%. Olha isso, gente. Olha o quanto uma medida que é extremamente impopular fez com que, depois desse anúncio, você tivesse uma queda de 80%. É ridículo isso, gente, é ridículo. Você, ao invés de conter gastos, você só aumenta mais, então é dureza. Enfim, o UBS estima ainda que as receitas de corretagem das contribuições ali de VGBL devem ter uma queda no curto prazo, principalmente na BB Seguridade, cuja linha de previdência representa 6% da receita total, ou 12% da corretora. Na Caixa, a gente já tem uma exposição um pouco menor. Portanto, você percebeu aqui que de tudo que nós falamos, faz mais sentido, de fato, a BB Seguridade cair mais? Porque quando você pega o BB Seguridade e você vê que nós tivemos impacto ali no agro, muito também pela inadimplência, mas também por aquele negócio chamado PSR, né, que seria aquele benefício, vamos dizer assim, para as seguradoras rurais. E além disso, você pega toda a questão do VGBL, você vê que eles tiveram uma queda de 80% e isso representa uma receita de 12% da corretora do BB. É muita coisa, né? De outro lado, você olha, por exemplo, para a Caixa Seguridade e você vê que os impactos nela são muito menores mesmo, ali 2%. É uma diferença de 6 vezes entre um e outro. Então, dá para a gente entender o motivo desse rebaixamento muito mais forte dentro do BB Seguridade ao invés da Caixa. Ainda, eles trazem o seguinte, né? Os analistas também recalculam o impacto da nova regra, essa medida provisória, ainda em tramitação, que estabelecerá uma fase de transição até dezembro de 25 com a cobrança do IOF sobre as contribuições anuais acima de 300 mil por seguradora, só que muito provavelmente isso aqui também deve cair, tá? Nesse sentido, gente, o que eu tenho bastante claro? Eu tenho claro que BB Seguridade será muito mais afetada neste primeiro momento. Só que se você quiser ter uma exposição numa empresa que é bastante sólida e tem bons resultados, BB Seguridade pode ser uma delas. Eu falei para vocês que ia comentar rapidamente sobre os resultados. Olha isso, gente. Olhando para o guidance da companhia, falando aqui da BB Seg, você vê que realmente no Brasil seguradora eles tiveram realizado um prêmio muito abaixo, né? Eles estavam projetando entre 2 e 7 e foi praticamente menos 6%, tá? Só isso aqui já fez com que o papel caísse lá dos seus 42 para hoje mais ou menos os seus 35. Então essa queda está muito relacionada a esse resultado fraco que nós tivemos aqui. Mas você tem que considerar algumas outras coisas que não devem ser refletidas neste segundo trimestre, porque as medidas bem mais impopulares já foram tomadas, né? Então, por exemplo, reservas de plano de PGBL e VGBL. Nós vimos que nesse ponto você teve uma queda de 80%. Então, esperar que nesse segundo trimestre você tenha um resultado melhor do que esse aqui, eu confesso que isso não deve acontecer, tá? Na verdade, eu acredito que isso aqui deva cair. Então, qual é o possível resultado para o segundo trimestre, né? Puxando aqui alguns dados que eu tenho, eu posso dizer para vocês o seguinte, que o lucro que eu estou esperando para este segundo trimestre, ele vai rondar entre os seus 620 até 680 milhões, tá?
E aí fica bem abaixo do que foi o resultado do primeiro trimestre, tá? Então, a minha estimativa de 620 a 680, mais ou menos, ficar nessa faixa, fará com que haja um certo susto, a princípio, nos resultados. Mas eu também tenho que considerar que a BB Seguradora, ela tem dentro ali do seu patrimônio muito dinheiro. Dinheiro esse que está investido, por exemplo, no CDB, numa Selic ou coisa assim do gênero. E considerando que a nossa trajetória da Selic parece que agora vai estacionar nos 15, você vai permanecer um bom tempo recebendo uma boa remuneração por isso. Talvez por conta disso, se eles tiverem ajustado bem essa parte de renda fixa dentro dos seus balanços, é possível que o resultado fique superior a 700 milhões. Entretanto, eu não estou com esse cenário neste primeiro momento, tá? Mas não é e nunca deixará de ser uma boa empresa, considerando o cenário que nós temos agora. Tem as suas oscilações que são típicas, tá? Dando sequência, só para você olhar, por exemplo, o resultado da Caixa Seguridade, eu estou estimando um lucro líquido gerencial para ela aqui na casa dos seus 960 milhões de reais. Também quero acreditar numa pequena queda nesse primeiro momento, mas nada tão substancial quanto lá na BB Seguridade, tá? Só para a gente bater um ponto que eu sempre gosto de olhar, né, o que é o Return on Equity, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, você vê que a companhia, se a gente considerasse os dividendos nessa conta, entregaria um ROI de 65%. Confesso que é extremamente normal você ver dentro das empresas de seguridade ROIs bastante elevados. Se você pegar o ROI dentro do Bradesco, Seguros, você vai ver que também é um ROI muito alto. Se eu não me engano, houve um determinado momento em que ultrapassou os seus 70%. Portanto, se trata aqui de companhias extremamente lucrativas, com um baita de um negócio, mas cada qual com as suas peculiaridades. Neste primeiro momento, a Caixa Seguridade ela será menos afetada, mas nada impede que, eventualmente, uma ausência de subsídios ou a redução deles faça com que a Caixa Seguridade possa ser impactada. Só para você ter ideia de um dos impactos que a Caixa Seguridade sofreu, foi quando decidiram que você não poderia ter apenas 20% do valor do imóvel para você iniciar um financiamento, você precisaria ter 25%. E isso gerou no crédito para o pequeno comprador de imóveis, especialmente Minha Casa de Minha Vida, um pouco mais de dor de cabeça para conseguir comprar e fazer o financiamento. Então, nesse primeiro momento, a Caixa teve esse impacto e agora a BB Seguridade, por uma outra questão, teve também esse impacto. Então, você tem que sempre enxergar o que você acha que a sua carteira precisa, se você já tiver, por exemplo, uma exposição muito forte a agro, tiver, sei lá, Agro 3, soja, SLC, etc., e você ainda colocar a BB Seguridade, poxa, talvez sua carteira esteja, direto ou indiretamente, muito carregada com agro. Agora, se você não tiver nada agro na sua carteira e quiser ter uma exposição ainda que indireta, talvez BB Seguridade caiba bem. E claro, pensando aqui em cada um dos preços que nós temos e o dividendo que cada qual está pagando, me parece que ainda existe uma margem muito interessante para você poder fazer a aquisição de qualquer uma dessas empresas. Eu, em particular, ainda não tenho nenhuma empresa de seguros dentro da minha carteira, mas eventualmente no futuro, com preços um pouco melhores, eu posso até pensar nisso. E claro, deixa aqui embaixo se você tem BB Seguridade ou Caixa Seguridade. E antes, claro, de você sair, eu quero que você conheça o meu curso de Valuation, tá bom? Vou deixar o primeiro link aqui na descrição. É um curso que eu fiz com imenso carinho para vocês. Eu tenho mais de 50 aulas aqui, são 56 aulas, 3 planilhas, e-book, tem tudo aqui para vocês. E o link é o primeiro aqui da descrição e espero te ver lá. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e